Por isso que a gente fala da importância do tratamento a longo prazo. Quanto mais tempo você tratar, maior vai ser o seu resultado, melhor, né? Por isso que tem a memória metabólica. Isso, tipo, teu corpo sempre vai querer voltar para o teu maior peso. Então, quanto mais tempo você manter no peso normal, mais fácil é depois a manutenção. Você pode reganhar peso rápido, até pela questão falou das células de gordura só esvaziarem, mas não morrerem. Tipo, em 6 meses elas estão lá todas. Você só esvaziou elas. Você só deu umas férias para elas, né? Gente. Por isso fala assim, fui viajar, porque ele estava falando do cruzeiro. Eu fui para um cruzeiro uma semana, ganhei 3 quilos. Ela ficou uma semana confinada, comendo, sem se exercitar, sem usar nada de medicação. Nossa, vai voltar a ganhar peso tudo de novo. É interessante. Até o maquinário lá para ganhar tá todo lá. Tá todo lá firme, né? Isso também é uma fábrica de produzir gordura que só tá desativada temporariamente. Eu acho que sempre vale a pena a gente também lembrar que é um mecanismo de sobrevivência, Sim, né? É. A escassez de alimento, ela permeou a humanidade durante 2,5 milhões de anos. Você vê a nossa evolução, né? Quem sobreviveu é quem tinha capacidade de armazenar gordura, né? Exatamente. Que aguentava longos períodos aí sem se alimentar, que é uma boa reserva, né? Exato. Então, assim, hoje essa situação de excesso de comida, ela é uma novidade, né? Historicamente falando. E a facilidade de comida, né? Os ultraprocessados, né? É isso que é, né? São que nem uma bolacha, eu nem sei quanto tem, não como bolacha, mas se come uma bolacha, deve ter umas 100 calorias, uma bolacha. Não, exatamente isso, porque ela tem, na verdade, é o que a gente sempre fala. Você nem encheu a barriga. Né? A natureza, gente, ela não misturou o carboidrato, o açúcar e a gordura. Sim. Você pode procurar, pega em todos os alimentos que você conhece, a proteína e a gordura, ok, elas podem estar juntas. Quem combinou foi o homem, por isso que né, aquele bliss point, aquele ponto de prazer, de êxtase que a comida promove. A Cris falou isso aqui a doutora Cristina. E para mim foi uma virada de chave, porque às vezes eu não quero comer, mas se for um hambúrguer, vai, entendeu? Sim, é muito doido, né, isso. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, eu sou a Renata Gildice. E hoje vamos falar de um assunto que tá de muito interesse. O pessoal a gente nem precisa falar para curtir, compartilhar, porque você vai mandar no grupo da mulherada, no grupo da família, então só aguarda Todo mundo quer saber de canetinhas emagrecedoras, né? Com certeza. Serviço de utilidade pública, gente. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado, nós temos nossos recadinhos de sempre, né, Rê? Isso, pessoal. Então, bom, se você está entrando hoje pela primeira vez, se você chegou aqui através de um corte ou de alguma indicação, primeiro, lógico, a gente queria te dar as boas-vindas, né? A gente espera que você curta bastante o nosso conteúdo. Então, assim, aproveita esse momento, pega o seu dedinho, coloca lá, ativa as notificações para você receber, né, os nossos episódios. Eles vão ao ar todas as terças-feiras, às 16h22, mas você pode assistir, obviamente, quando você quiser. Mas se você não informar, né, para o algoritmo que você está curtindo o nosso conteúdo, entra um monte de coisa e você acaba perdendo, né, episódios muito interessantes. Então, vai voltando, né? A gente teve convidados incríveis aqui, né? Uma coisa que a gente nunca fala, né? Assim, é que quais são os temas que a gente fala? Geralmente são saúde, espiritualidade e desenvolvimento pessoal, não só da mulher, mas de todos. Né? E temos também nosso convidado de todas as semanas, que traz sempre a semente de otimismo, nosso querido Paulo Amaro. Olá meninas, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este momento Sementes de Otimismo. Acreditar já é meia vitória, mas é preciso estarmos dispostos a suportar as contrariedades da vida, para conseguirmos chegar até o final da corrida e levantarmos o troféu que tanto merecemos. Não deixe de perseverar, apesar de algumas pedras no caminho. Cada dificuldade que você supera é um passo que dá em frente. E quando menos esperar, tudo o que deseja alcançar já estará diante dos seus olhos. Um beijo, meninas. Um beijo, pessoal. E até o nosso próximo programa.
Um beijo, Paulo. Obrigada Paulo está trabalhando bastante esse mês, tá. né? O Setembro Amarelo, prevenção de suicídio. Ele tem uma palestra muito especial, né? Que é sobre acolhimento, né? Então, vale a pena você Nós temos também o episódio com ele. Isso. Vou deixar aqui na descrição o episódio do Paulo. Vale muito a pena muito acompanhar. Legal, tá bom? E então, vou deixar com você as honras de apresentar também, o nosso gente, convidado. olha, hoje eu estou muito feliz. Estou recebendo um amigo aqui de muitos anos, o Dr. Mário Liano. Então, a gente está muito feliz, Mário, de Obrigado você... pelo convite. Né, de você aceitar o nosso convite. O Mário participou com a gente durante muitos anos, né, da gente fazer um trabalho muito legal, né, de ambulatório de obesidade, diabetes, com toda a parte de educação, né? Então, eu estou muito feliz, Mário, de você ter aceitado a gente, o nosso convite. Obrigado, pessoal, pelo convite. Estou muito feliz também de estar aqui. Ah, que legal. Bom, Mário, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho da sua caminhada, da sua trajetória aí profissional, para quem não te conhece, te conhecer um pouquinho mais. Bom, meu nome é Mário Liano, como ela falou, sou médico clínico geral, endocrinologista, fiz nutrologia e medicina do esporte. Eu trabalho atualmente no consultório. Também faço parte de um ambulatório de tratamento para paciente pós-bariátrica com reganho de peso, né? Então, tem um volume grande de pacientes. Vamos falar disso, legal. Sim. A taxa de reganho de peso em 5 anos de paciente pós-bariátrica, então de 50% dos pacientes reganham peso e voltam ao peso. Então tem um ambulatório que a gente faz que é específico para isso, né? Paciente pós-bariátrica com reganho de peso. Perfeito. E hoje a gente queria começar falando desse assunto que todo mundo quer saber, né? Falar sobre as famosas canetas emagrecedoras, até tipo assim, é uma terminologia que o pessoal da área técnica não gosta, né? Saiu recentemente a SBEM colocou isso, exatamente, né? Uma normativa para não usar esse termo, não usar esse termo. Porque banaliza, né? Banaliza. Então, fala um pouquinho, né? O que são, né, esses medicamentos, para quem eles foram, né, delineados e como isso foi migrando aí para virar essa febre que a pessoa faz, né? Fica na faz um parcelamento. Parcelamento, ela faz financiamento, né? Enfim. Deixa de comer. Isso aí. Não, as canetas começaram já faz mais de 10 anos. Nossa, as primeiras, já? As primeiras foram a Victoza e a Saxenda, né? Primeiro a Victoza, depois veio a Saxenda, que eram medicamentos para diabetes, foi a Victoza a primeira, né? E aí começou a ver que esses medicamentos também faziam perder peso. E aí tiveram estudos específicos para obesidade, e aí começaram a lançar as canetas para emagrecimento também, para tratamento de obesidade, né? Na verdade, né? Para emagrecimento, para tratar a obesidade, que é a primeira... migração foi da Victoza para a Saxenda, que é a mesma coisa, né? Só a mesma medicação, que é a liraglutida, mas a Saxenda para a obesidade e a Victoza ficou para diabetes. E aí, depois da evolução delas, né, veio essa caneta semanal, né? Que aí veio a Ozempic, né? O Ozempic já faz o quê? Uns 5 anos? Acho que até mais. É viu? mais? Nossa. Porque logo o Ozempic também vai perder a patente já, né? Acho que agora é 2026. Já perde a patente. Que eu vi que já tem farmácias, farmacêuticas já se programando para fazer aqui no Brasil, né? Já tem a Mantecorp, que já até fez um post falando que eles vão ano que vem provavelmente lançar. Então, acho que ano que vem já perde a patente, que veio o Ozempic, que era para diabetes, depois veio o Wegovy, que é para obesidade. A diferença delas é a dosagem, né? Que o Ozempic vai ter 1 miligrama, o Wegovy tem doses até 2,4, né? Aí muda também a caneta, né? Que canetas em doses maiores, né? Ah, tá. Então, para emagrecimento tem que ser doses mais altas, né? Então, para diabetes fica aquela dose menor, que é até 1 miligrama. Aí, acima de 1 miligrama é indicado para perda de peso. Mas, a partir da menor dose, já tem perda de peso, né? Tá. E assim, fala o que são... E agora tem a Mounjaro, né? Que Sim, né? É a estrela da vez. A gente vai falar da bola da vez, já. A Mounjaro tem um pouco de diferença, porque ela é GLP-1 como as outras, mas ela tem o efeito GIP também, né? Que é um duplo agonista, né? Que a gente fala, né? Fala para eles, assim, de uma forma fácil, Mário, o que é o análogo do GLP-1? O que é o GLP-1? O GLP-1 ele é liberado no intestino quando você se alimenta, ele é liberado pós-refeição, ele dá efeito de saciedade, só que tem uma duração curta, de 2-3 minutos só. Então, essa medicação ela é o GLP-1 para fazer efeito prolongado, né? Então, dá a sensação de saciedade porque ela diminui o trânsito intestinal, né? A comida fica mais tempo no estômago e também diminui aquela sensação de fome, né? Que você, aquela
fala fala de nós. Né? Vamos falar disso que é bem legal. Eu acho aquela coisa que fica marcando na tua cabeça, comida, né? Come. Então ele diminui isso, né? Né? Gente, aí ela como um Monjaro, tá? isso também diminui bastante, até mais que o Wegovy, né? E tem, outro dia eu vi umas matérias que o Monjaro diminui até outras compulsões, né? Sim, de compra. Não, todos eles, de jogo. Sim, diminui álcool, né? Álcool. Tipo, tem geralmente paciente sexo masculino que tem, né, o hábito de beber, às vezes eles abandonam a medicação porque fica sem graça, né? Muda o sabor também das coisas. Tem gente que fica, tomava muito café, fala assim, perdi o gosto do café, tipo, tomo café e fica um gosto estranho. Então muda um pouco, 20% dos pacientes têm uma mudança do paladar com a medicação. Então, às vezes, coisa que dava prazer, não tem mais prazer em comer aquilo ou tomar aquele líquido, né? E, doutor, para quem, por exemplo, não tem diabetes, como que funciona esse medicamento? Porque ele fica muito baixo, fica... Não mexe na glicemia. Não mexe, não mexe. Tá. Porque ele regula a insulina e o glucagon. Então, por isso que para o diabético ele funciona para controlar o diabetes. Mas para o paciente que não é diabético, essa modulação que acontece na insulina e no glucagon não interfere na glicemia, né? Não dá hipoglicemia. Isso? Não chega a causar hipoglicemia, não. Interessante. Ele não é aquele, uma sulfoneureca, uma medicação para diabetes que você faz com que o pâncreas libere mais insulina, né? E aí pode dar hipoglicemia. E aí, depende de você comer ou não, a insulina está lá sendo liberada, né? E aí você pode ter hipoglicemia se passar muito tempo da hora de se alimentar. Com essa medicação já não acontece isso, né? Tá. Legal. E, por exemplo, digamos que a jornada do paciente, né? Então, por exemplo, ele chegou, você estava até comentando que eles já chegam pedindo, né? O cardápio, como se fosse um cardápio. Assim, a minha secretária fala assim, ela até mostra no WhatsApp, o paciente já entra em contato perguntando, ele prescreve Monjaro? Ele vende Monjaro? Também se perguntam. Ele vende. Porque agora tem algumas clínicas que, assim, até meio contra o que o CRM fala, mas tem lugares que vendem o tratamento. Já vende o tratamento. Empacotado lá, você faz um pacote para obesidade. E a pessoa aplica lá mesmo. A pessoa vai lá toda semana para aplicar, né? Eu vi isso. E assim, é uma medicação que você mesmo se aplica. Não tem necessidade de você ir num lugar para eles te aplicarem a droga, né? Tem a questão agora dos manipulados, que até essa é uma norma nova da Anvisa proibindo a manipulação, porque não é uma medicação que perdeu a patente e é até difícil você produzir, porque a AMS lançou agora um primeiro, é genérico, é um biosimilar dos primeiros, do Victoza e do Saxenda, né? Que é o Liri e o... O Liri, né? Você tem feito essa prescrição, Mário? Tenho feito, porque o paciente também se engana um pouco. Ele acha que é mais barato, porque eles anunciam a caneta a R$300, mas uma caneta não dá para um mês. Não dá. Tá. Não dá. Então, tem que usar a apresentação que vem 3 canetas. Então, ele mesmo fala, o laboratório, de uma caneta só para o paciente testar para ver se vai dar certo, né? A apresentação com 3 canetas custa R$700 e poucos. Só que ela é menos potente que a semanal, né? Perde menos peso. Então vale a pena o E aí, uso diário, Wegovy, né? Sim. Se você avaliar o custo-benefício, o Wegovy, de todos, é que tem o melhor custo-benefício hoje, porque você tem a vantagem de poder contar os cliques na caneta, então você vai ajustando a dose conforme a necessidade, né? Então a caneta pode durar até 2 meses para o início do tratamento. Então você fala aí R$900 o tratamento, a caneta, que seria o preço dela, né? Se usar em 2 meses, dá 450 de média o custo, então fica mais acessível. É até legal você falar isso, porque assim, hoje, né, a consulta médica, né, para esse tipo de perfil, você é obrigado a falar de custos, sim. né? Porque assim... Não tem como você ignorar o custo. Porque a gente estava conversando assim, saiu um estudo recente, o Surmonte, do Monjaro, do tempo que você precisa ficar usando a medicação para ter um resultado, né? São 72 semanas de tratamento para você atingir uma perda de peso ótima, né? E no início, as primeiras 4 semanas, é uma perda de peso bem pequena, 3%, 4% do peso. Então, o paciente às vezes até desiste, porque é R$1.500 o tratamento por mês, né? E é até legal, então, tem que pensar nisso. Tem que fazer uma estratégia, assim, né? E a resposta, ela é diferente, né? Porque, por exemplo, a pessoa... Por exemplo, eu vejo que no meu atendimento, né, que as pessoas já vêm tomando, elas ficam bravas que elas não sentiram nada de 2,5. Eu falo, não, mas olha... É bem assim, 2 meses só para iniciar. Isso. 2,5 realmente você não sente nada. Para você diminuir o efeito colateral, né? Que é o enjoo, que ele dá náusea, obstipação intestinal, gases. São os efeitos colaterais que as doses menores
vem para você justamente tolerar isso no início, não desistir, né? Tolerar o início para depois ir progredindo a dose, isso vai diminuindo o risco de efeito colateral. Tanto que antes de ser controlado o remédio, né? Vamos chegar uma paciente que comprava a dose mais alta e saía usando. Importava de 15 miligramas, ou manipulava, já saía usando 15 miligramas. A pessoa ia lá, pronto-socorro, né? Assim, desidratado. E falando, doutor, dessa jornada, né? Como que funciona para um paciente que quer começar? Quais são os riscos dele, por exemplo? Exames que ele tem que fazer. Tem que fazer pedir uma receita do amigo, sabe? Me receita um monja. Qual que é essa jornada? Tem que fazer uma avaliação inicial, saber o histórico dele, já teve histórico de pancreatite, saber se já teve câncer de tireoide, porque tem algumas contraindicações, tem alguns cânceres de tireoide que contraindicam você usar a medicação. O paciente já teve pancreatite, tem que avaliar do que foi a pancreatite, por que ele teve, o que ele já toma de medicação. Tem paciente que já é diabético e quer usar para emagrecer. Tem que mudar toda a estratégia de tratamento dele para o diabetes, para ajustar então. Não dá para ir na loucura Não dá. E pedir uma avaliação inicial de exames, né? Outro dia até vi um vídeo de um influenciador que ele foi procurar um colega nutrólogo, até um amigo meu, para começar o tratamento comum já, para emagrecer. Aí descobri que estava diabético já, sem saber. E não era prédio, já era diabético. Já era diabético. Até esse meu amigo repostou, né, o vídeo que ele fez lá contando isso, né? Tipo, a importância de ser no médico para saber se pode usar ou não e se você já tem alguma doença prévia, né? Com certeza. Porque tudo melhora realmente, sim. Você faz uma avaliação inicial, o paciente é diabético, dislipidêmico, começa a usar a medicação, realmente, a longo prazo tem uma melhora de tudo melhora, né? Hoje em dia tem indicação até para esteatose hepática, já vai sair em bula indicando para esteatose hepática, coisa que você não tinha antigamente, né? Você imaginava que melhorava, né? Mas já você tem certeza que melhora e tem indicação para isso, né? Então tem que saber, além da obesidade, o que mais o paciente tem para saber o que ele vai se beneficiar, além da perda de peso, né? Eu acho que uma coisa que é bem importante a gente lembrar também é avaliar a composição corporal desse paciente, né? Porque principalmente mulher, sei lá, ela começou tomando o Victoza, Saxenda, o Ozempic, ela foi tomando e cada vez ela vai perdendo massa muscular, né? Aí ela chega para tomar esses que eles são bem efetivos na perda de peso, já com status de massa muscular, ela já está na menopausa, no status muito ruim de massa magra, aí ela derrete músculo, a gordura muitas vezes, né, não tem uma perda tão efetiva, então assim, precisa ter também essa avaliação. Isso né? É importante, e às vezes eles pacientes não sabem a importância, eles até falam assim, acho que isso daí nem é tão importante, que na minha consulta eu já incluo a bioimpedância, né? Aí tem gente que fala assim, não dá para dar um desconto se não fizer bioimpedância? Não, tipo, não é que eu cobro a consulta não, porque... Pra mim falou a mesma coisa. Então, mas olha, eu já tô tomando Monjaro, já tá super caro, então eu não vou fazer... Eu falei, não, olha, eu não atendo sem bioimpedância, então. Sim, porque pra gente é fundamental. Monjaro, ainda mais... porque você mostra pro paciente, olha, você perdeu peso porque você perdeu gordura. Não, você tá perdendo massa magra, tem que arrumar a tua estratégia, alguma coisa você tá fazendo de errado, não tá se alimentando bem. E é importante você fazer a avaliação corporal, né? O paciente acha que é só o peso, né? Assim, é só pesar, só quer ver o peso baixar na balança, né? As roupas ficando largas. Aliás, já vi o paciente assim, aumentar um pouco o peso, porque ganhou músculo muito e perdeu gordura mais... Tipo, assim, parabéns, né? E o paciente fala assim, nossa, aumentou meu peso. Aí fala, não, peraí, mas você ganhou mais músculo do que você perdeu gordura, né? Então, assim, foi uma coisa boa, não é só porque você não engordou, né? Você ganhou foi massa magra, né? Perfeito. E acho que é até legal você contar um pouquinho da sua experiência, assim. Né? Bom contar. Eu acho que é assim, porque aqui, gente, o nosso é jogo aberto aqui. Eu acho que, por exemplo, a Débora, ela treina. Eu lembro que uma vez ela foi lá no meu consultório. Ela, porque não tá bom? Eu falei, porque eu olho, gente. Tipo, olho de nutricionista de 30 anos de nutrição. Eu falei, não. Pode vir fazer a bioimpedância que você ganhou músculo. Então, assim, quando você vai se jogar numa estratégia dessa, você tem que avaliar, então, por exemplo, a quantidade, por exemplo, de suplementos que você tem que tomar, né? Porque o que o Mário estava falando. Né? Eu acho que é o que a gente estava falando antes, né, doutor? Não é só comprar o Monjaro. Você tem que fazer uma estratégia de investimento, gente, porque assim, se você tomar só o Monjaro, primeiro que assim, você não consegue comer mesmo. Você olha a comida, você acha que vai comer. O Garden tá fazendo modificações no cardápio, que eu vi no Instagram. Mas é isso mesmo, você quer comer, você tem aquele pensamento do seu prato que você já monta e tal, e você não consegue comer aquela quantidade, né? Então aí eu, né, passei com a Renata, porque a médica só deu
o Monjaro e falou, ó, passa numa nutricionista. Passei com a Renata, ela entrou com uma estratégia de suplementação, que também não é barato. Não. Né? Então, se você Então, colocar na ponta de papel, o tratamento sai caro. sai caro. Né? Então, às vezes, você tem que passar realmente no médico para ver outras estratégias. Porque, gente, eu não conseguia levantar o braço. Aliás, De fraqueza que me dá. Prostração, né? Porque você fica desidratada. Então, por exemplo, que até o Mário falou, não é só água, não é só comida. Você toma menos água. Menos água, menos né? líquido, sim. Aí piora mais o intestino, a pessoa fica desidratada. Né? Então, eu acho que E é a perda de legal isso massa que você magra, falou, ela né? ela é grande, assim. Lógico, assim, depende de cada paciente, mas assim, você acaba perdendo gordura e músculo, né? Muitos perdem muito músculo. Eu já vi paciente perder só músculo. E não perder gordura. Perder nada gordura. E isso que... Principalmente paciente sedentário, né? Vejo muito isso também, assim, a parte das canetas, vejo muito em paciente pós-bariátrico. Qual é o problema dele de reganhar peso? O maior problema, na verdade, é que eles não fazem exercício muito, e não tomam suplementação porque é caro. Tanto que essa equipe lá que eu faço parte, hoje em dia, na palestra pré-cirurgia, eles até estão reforçando isso do custo. Fala assim, a paciente não consegue tomar uma medicação para perder peso para a cirurgia, não vai conseguir comprar a suplementação depois para fazer. E às vezes é E eles não suplementação compram. básica, né? Às vezes é B12, sei lá eu. Mas assim, o whey, creatina, eles falam que é caro e tal. É um custo assim, não é exorbitante. Mas é um custo mensal, frente né? ao custo da caneta, é baixo. O menor do teu custo vai ser a suplementação. Mas é que quando entra no bolo... Você soma tudo, né? E aí você precisa treinar em algum lugar. Sim. Porque assim, eu mesmo morrendo, eu ia treinar. Não, precisa treinar. É. Você precisa fazer exercício. Não dá pra só usar a medicação e achar que ok, só isso vai bastar. Porque não basta. Você tem a perda de massa magra e aí, lá na frente você vai impactar também na perda de peso, né? Então o metabolismo vai começar a cair. Aí, às vezes, você comendo menos, é mais do que você está gastando, né? E aí você começa a acumular gordura de novo, né? Até aí vem as legal. frustrações, né? Exato. Porque... gastei tanto no tratamento, gastei com médico, gastei com suplementação, gastei com remédio e tô ganhando peso, né? Tô ganhando gordura, né? Eu acho que é até interessante falar sobre isso. Por exemplo, eu que atendo muita paciente com lipedema, o lipedema é uma condição que você tem uma super facilidade de pegar a energia e jogar no tecido adiposo e uma dificuldade extrema de usar a gordura como fonte de energia. Né? Então, às vezes, por exemplo, tem paciente que começa a tomar esse Monjaro, o Ozempic e tal, eles têm, sei lá, 120% de massa muscular. Ok, né? Se perder um pouco de músculo, ainda tem espaço. Agora, tem gente que já chega com 80% de massa muscular, tem lipedema, né? E aí começa a tomar, né? E a gente sabe que a gordura do lipedema, ela é uma gordura difícil de ser mobilizada. Então, a pessoa, ela só perde músculo, a gordura fica lá, o metabolismo, como o Dr. Mário falou, ele vai diminuindo cada vez mais, ou seja, até a água engorda. Sim, né? Aquela coisa que fala assim, como salada engorda. É porque verdade. o mínimo que você comer, se você tá tendo uma perda de massa muscular, você vai começar a gastar menos calorias, né? E aí você vai acumular gordura, né? É uma consequência. Então, assim, tirar aquela ideia de que você só usar a medicação injetável vai te fazer emagrecer. Vai fazer perder peso. Agora tem que ver o que você está perdendo. Se é gordura, se é músculo. Lógico, a maior parte das pessoas mobilizam mais a gordura, mas você também perde no combo aí músculo, né? Vai um pouco do músculo embora junto. Você tem que se preocupar justamente com a massa magra, né? Do paciente, né? Quando eu conheci o Dr. Mário, eu lembro que você fazia aquele curso sobre atividade física para idosos, né? Sim. E você vê que, assim, que músculo é autonomia. Então, você usa essas canetas, muitas vezes, numa fase já de menopausa, que já tem uma queda natural de massa muscular, e você não cuida desse patrimônio, né? Fica complicado, porque depois você não consegue carregar uma sacola de mercado, descer uma escada. Pro resto da vida o músculo, né? E tem que lembrar que após os 40, todo mundo perde massa magra, isso é fisiológico, né? Se não fizer exercício, todo mundo vai perder massa muscular. Uns perdem mais, outros menos, mas todo mundo perde. Você faz a bioimpedância dos pacientes sedentários, você vê que toda vez que eles vêm, eles perderam um pouco de músculo. Nossa. Então, se fizer exercício, você não consegue fazer a manutenção e ganhar massa magra, né? Porque acho que essa coisa da atividade física ficou ligada ao corpo, o fitness. E não é isso, né? Eu acho que hoje a gente já tem uma informação de que não é uma opção. Não é você treinar, né? Nem que seja a fisioterapia ali, né? Só aqueles exercícios, mas para você conseguir levantar, ir no banheiro sozinho, tomar banho sozinho. Isso é o que você falou, é independência, né? É independência, né? E eu acho que
hoje a mídia, né, essa rapidez de Instagram, de rede social, de influencers e tal, por exemplo, é muito diferente uma pessoa que tá fazendo as coisas tudo certinho, e uma pessoa que vai na loucura, paga R$10 para ter uma receita, faz lá. Conversando, né? Paciente hoje em dia, apesar das proibições, consegue comprar a receita na farmácia usando uma artificialidade de pedir uma receita na própria farmácia que o médico dê, mas assim, sem te avaliar, sem fazer nada, né? Aí usar só por usar, você vê o paciente usando errado, aí muito se frustra, e quando vem para você de falar assim, tô tomando tua remédio, não tá fazendo efeito nenhum, mas é porque foi mal orientado, nem foi orientado, né? Nem foi orientado, orientado. né? Foi orientado pelos influencers. Que em quantos segundos? Vai 30 segundos. Não, ele vê um videozinho lá no Instagram, né? Lembrar, eu ia falar isso, assim, o tratamento para emagrecer é um tripé, né? Assim, é dieta, atividade física e a medicação. Então, se você falha num dos três, você vai falhar no tratamento todo, né? O tratamento não se sustenta, né? Pode até começar bem, mas a médio e longo prazo você não vai ter o resultado esperado. Vai até não ter resultado, né? Eu acho que isso parte também de um pressuposto que aqui no Brasil a gente não tem, na verdade, uma educação nem financeira, nem de nada a médio e longo prazo. É tudo muito imediato. Então, assim, que nem essa época, setembro, outubro, a pessoa fica desesperada que ela tem que emagrecer, porque ela vai viajar, ela vai no cruzeiro. A maior procura de atendimento médico começa nessa época, né? E no verão atinge o ápice, assim. A pessoa vai lá e já quer resultado pro mês que vem, né? Tipo, vou viajar e tal. E tem gente que promete isso, né? Fala assim, vem aqui que um mês você vai ter resultado. Um mês a gente resolve. Só que não é assim, né? Às vezes a pessoa ficou 50 anos sedentária, comendo errado, né? Eu costumo falar que, assim, quando você usa um análogo de GLP-1 e você tem esse tripé, o resultado é garantido. Sim, a gente garante. Sim. Agora, se você coloca a sua expectativa só numa coisa e você negligencia as duas outras, a chance de dar errado é 90%, né? Então, é isso. E fala um pouquinho dessa questão do reganho de bariátrica, porque assim, sei lá, 10 anos atrás, né, antes do início dessas canetas, a bariátrica, ela era o último recurso. Último recurso, né? A gente falava. E hoje a pessoa, tanto que é engraçado, não sei se acontece isso com você, às vezes a pessoa, ela demora, sei lá, 40 minutos para lembrar que ela fez a bariátrica e ela te fala. Verdade. No final da consulta. Do nada. Você tá me falando isso agora. No final da consulta ela fala, também fiz então bariátrica. Eu fiz bariátrica faz 10 anos, né? É bem isso. É como nesse ambulatório que eu faço, já tenho o viés do paciente, já vim por isso, não acontece muito. É um ambulatório público ou é particular? Não, particular. É particular. Mas é para paciente com esse perfil, né? Pós-bariátrica com reganho, né? Tá. E aí o que a gente usa de artifício, né? Além de atividade física e a dieta, é o uso das medicações injetáveis, é o que mais funciona para eles, né? Tá. Mas por que um paciente... Porque eu não entendo, não sou da área da saúde, sou da área de cortinas. Um paciente diminui o estômago e ele não deveria ficar magro para sempre? Como não, que sim, funciona? mas é a questão que a gente estava conversando do metabolismo, porque a maior parte não faz nem a suplementação, nem exercício. Assim, aquela coisa que a gente ouve muito, depois que eu operar, eu vou perder peso, eu vou para academia, eu vou fazer isso, não faz. Não faz nada. Não, e aí soma o fator da idade. Fator genético, né? Porque a gente tem, idoso. às vezes, é um painel genético muito desfavorável também. E aí a maior parte é por isso, assim, por perda de massa muscular mesmo. Eles ficam sarcopênicos, a maioria. E aí mesmo comendo menos, eles começam a reganhar peso. Muitos começam a, vamos dizer assim, enganar a cirurgia. Ver que, tipo, uma coisa mais pastosa consegue comer mais fácil. Sorvete. Você vê abusando de leite condensado. Já vi vários absurdos. Porque acho que também precisa ter... Eu falo sempre isso. Se a gente tem a cabeça gorda... Não, o paciente ele tem que analisar a compulsão dele para alguma coisa. Mesmo com a bariátrica, ele vai dar um jeito de comer ou ir para outras compulsões. Outras compulsões, né? Você pode migrar para compulsão por compra, por sexo, por... Joguinho, tigrinho. Sim, já peguei compulsão por tudo, fora alimentação, né? Você acha que isso tem a ver também por uma... assim, avaliação prévia da bariátrica muito, assim, mal feita? Porque hoje, você tem você entra aqui na clínica, você já sai com a carta da psicóloga, a carta do endócrino, a carta da nutricionista. Sem fazer nada. Tem muito paciente que faz, nesse lugar eles fazem o pré-cirurgia, eles fazem todo o processo, né? Com nutricionista, tudo deles, psicóloga, né? endócrino e tal, e aí vai operar. Mas você pega paciente que operou em outros lugares que não fez preparo nenhum. Tipo, foi lá, pagou o cirurgião, que ainda falou assim, na própria clínica do cirurgião já tinha nutricionista que dá carta, o psicólogo.
o endócrino da clínica, e aí eles fazem a carta, levam para o convênio, aprova e opera. Mas sem preparo nenhum. Então, e depois, muitos nem acompanham. Já peguei paciente, sei lá, operado há 3, 4 anos sem segmento nenhum. Nossa. Aí eles Não, se sem tomar ferro, B12. A pessoa brinca com a própria saúde. É Aí só quando eles ser começam magro, a ter né? sintomas assim, de cansaço, fadiga, queda de cabelo, e muito veio pelo reganho de peso, né? Fala assim, pô, operei, tô ganhando peso tudo de Você novo. falou de uma porcentagem de 50%. reganho. Em quanto tempo? Em 5 anos. 5 anos é muito pouco tempo, né? É, porque acho Assim, que isso é vai um ano estatístico para de vários emagrecer. serviços, assim, 50% a mais dos pacientes, até mais reganho peso em 5 anos. E aí muitos falam assim, pô, operei, agora tenho que voltar a usar remédio. Eu falo assim, mas Então. as estratégias para poder voltar a perder peso, né? Porque a obesidade é uma doença crônica, né? A gente... O importante é isso, né? Assim, Não tem tem essa consciência, O né? professor que falava assim, hipertenso tem que tomar remédio para pressão a vida inteira. Diabético, remédio para diabetes a vida inteira. Por que não obeso tem que tomar medicamento a vida inteira? Isso há 20 e tantos anos atrás, né? Que eu estava fazendo o endócrino. Ele falava assim, obesidade é uma doença crônica, tem que tomar remédio a vida inteira, tem que acompanhar a vida inteira. A gente gourmetiza, né, a obesidade. Fala assim, você vai lá, passa 6 meses na minha clínica, faz um programa de 6 meses, pronto, vai estar magra para a vida inteira. Não é. Eu acho que um dado que até saiu, até o Bruno Halper, né? Ele postou essa semana, falando que, por exemplo, a célula adiposa, ela não morre, gente. Ela é fiel, ela é até o fim da vida. Já o músculo que você perde, ele é irrecuperável. Certo, Mário? A célula de gordura, ela fica lá, ela só murcha, assim, você esvazia a Mas que célula, nojenta. mas ela fica lá, ávida por gordura. Fica adormecida. Ela fica esperando lá, venha, venha. Com o tempo, você até perde um pouco dessas células, porque elas Vão morrendo. tá? Por isso que a gente fala da importância do tratamento a longo prazo. Quanto mais tempo você tratar, maior vai ser o seu resultado, e melhor, né? Por isso que tem a memória metabólica. Isso, o teu corpo legal sempre falar vai isso. querer voltar para o teu maior peso. Então, quanto mais tempo você manter no peso normal, mais fácil é depois a manutenção. Por isso o paciente reganha peso rápido, até pela questão que você falou das células de gordura só esvaziarem, mas não morrerem. Tipo, em 6 meses elas estão lá todas. Você só esvaziou elas. Você só deu umas férias para elas, né? Gente. Por isso fala assim, fui viajar, porque ele tava falando do cruzeiro, eu fui para um cruzeiro uma semana, ganhei 3 quilos. Ela ficou uma semana confinada, comendo, sem se exercitar, sem usar nada de medicação. Nossa, vai voltar a ganhar peso tudo de novo. É interessante. Até o maquinário lá para ganhar tá todo lá. Tá todo lá firme, né? Ai, Isso também É uma fábrica de Que produzir gordura que injustiça, só tá desativada temporariamente. Eu acho que sempre vale a pena a gente também lembrar que é um mecanismo de sobrevivência, Sim, né? é. A escassez de alimento, ela permeou a humanidade durante 2,5 milhões de Você vê a anos, nossa evolução, né? quem sobreviveu é quem tinha capacidade de armazenar gordura, né? Exatamente. Que aguentava longos períodos aí sem se Sem alimentar, comer, que é uma boa reserva, né? Exato. Então, assim, hoje essa situação de excesso de comida, ela é uma novidade, né? Historicamente falando. E eu a acho facilidade de comida, né? Os ultraprocessados, né? É isso que é, né? São que nem uma bolacha, eu nem sei quanto tem, não como bolacha, mas se come uma bolacha, deve ter umas 100 calorias, uma bolacha. Não, exatamente não é? isso, porque ela tem, na verdade, é o que a gente sempre fala. Você nem na encheu a consulta, né? barriga. A natureza, gente, ela não misturou o carboidrato, o açúcar e a gordura. Sim. Você pode procurar, pega em todos os alimentos que você conhece, a proteína e a gordura, ok, elas podem estar Tá juntas. juntas, Quem combinou foi o homem. Sim. Por isso que, né, aquele bliss point, aquele ponto de prazer, de êxtase que a comida Ai, promove. a Cris falou isso aqui a doutora Cristina. E para mim foi uma virada de chave, porque às vezes eu não quero comer, mas se for um hambúrguer, Vai. entendeu? Sim, é muito doido, né, isso? É, porque aí tem a questão do prazer também, né, de então. comer e tudo. Então, a gente fala, se for bom, se pôr na boca, for bom, cospe, porque engorda. É verdade. É verdade. Porque eles fazem tudo para ser mais palatável possível. Então, eles Macio, põem gordura, né? Põem açúcar. É verdade. E a questão até do risco de demência, né? Eu estava vendo, assim, os ultraprocessados e o sedentarismo, eles têm um impacto, por exemplo, em prevalência de Alzheimer, às vezes maior do que o fator genético. Então, o estilo de vida não é só para você ficar magro, é para você ter qualidade Pra de vida. Sim. Né? Hoje até se estuda que demência pode ser um tipo de um diabetes tipo 3, né? Que eles estão falando, né? Então, eu vi Tem isso outro tá. dia. Que tem a ver também o Alzheimer com o diabetes, não tem? Eu Tem. li alguma coisa disso. uma Tem a linha, ver? Sim, que relaciona, assim, diabetes com demência, né? Maior risco de demência.
E eu acho que nessa questão da linha do tempo, a gente não pode esquecer também do cuidado que a gente tem que ter com criança, com adolescente, porque quanto mais você estava comentando do maior peso, né? Por exemplo, o maior peso que eu já cheguei na vida, eu cheguei com 13 anos, né? Que eu já contei minha história aqui, tem o episódio também, que eu cheguei a 74 quilos. Foi o maior peso? Foi o maior peso. Eu ganhei muito de você. Mas você é bem mais alta, porque eu tô com esse peso hoje, quase. Mas você tem quase 10 centímetros a mais do que eu, né? Então, você fica pensando assim, às vezes a gente tem uma preocupação de baixar muito o peso, só que quando você faz um rebote e o seu peso, porque é isso que a gente vê no consultório, né, Mário? Por exemplo, a pessoa, ela começou a tratar a obesidade com 70 quilos. Aí ela foi para 70, ela engordou até 80, né? Então, isso aqui é pior, às vezes, do que você ficar com 70. Porque cada vez que você tem um reganho... porque cada vez que você tem um reganho e aumenta o número de células adiposas e o seu peso vai escalando, para você puxar para baixo depois, é muito difícil. Então, às vezes, é melhor você ter uma meta mais modesta, né, calcada no exercício, na suplementação, né, do que, de repente, você ficar... Que a gente vê muito paciente, 50, 100, aí depois 40, depois 120. A gente vê isso, né, quando a gente pega um histórico. Tem o fato de você, às vezes, perder o peso, mas perdeu muita massa magra, você depois reganha mais gordura. Como você tem, quer dizer, você tem mais um peso que você voltou, que você tinha lá atrás, só que com menos músculo e mais gordura, né? Como você voltou, porque acontece com os pós-bariátricos, né? Eles voltam numa situação pior, porque eles voltam com mais gordura e menos músculo que eles tinham lá atrás. Então, por isso que é mais difícil perder peso, né? Hoje, Até você fala, é mais difícil perder peso depois, por conta disso. Eles têm menos músculo, quer dizer, o maquinário deles para gastar calorias está menor e o acúmulo de gordura está maior, né? Hoje um paciente que é, por exemplo, muito... Como que fala? Esqueci a palavra. Muito gordo, como que é? Super obeso? Esses obesos mórbidos. Obesos mórbidos. O tratamento começa primeiro já direto na bariátrica ou vamos tentar as canetas primeiro? Tem alguns pacientes que até tem que perder peso para você fazer. Quando eu fiz nutrologia na época, lá na USP de Ribeirão, lá tinha até um programa que eles internavam alguns pacientes para perder peso para poder operar. Então, eu usava balão gástrico, tudo para poder perder peso, para poder ir para a cirurgia, né? Por causa dos riscos? Por causa dos riscos também, por causa da anestesia. Então, às vezes você precisa que o paciente perca um pouco do peso. Tem uns que até falam assim, mas se eu já emagreci de operar, não preciso operar. E alguns até realmente não precisam depois da cirurgia. Bom, melhor, né? Mas a ideia de você tratar antes da cirurgia é o paciente ter menos riscos e menos complicações, né? E agora parece que vai sair a retratrutida, né? Que é um outro... Que, aliás, tem médico já vendendo, mas que é um absurdo total, porque o remédio ainda está em fase 3 de estudo. Porque já me falaram que nem foi aprovado pelo FDA. Eu falei, gente, mas eu falei, como que pode? A FDA, que é a maior agência de saúde do mundo, nem aprovou. Não aprovou ainda? Não tem aprovação, não tem nem nome comercial. E aí eles... Aí você nem sabe o que eles estão vendendo ali. Então, porque a pessoa fala, mas no Paraguai tem. Gente, as pessoas são malucas. Eles falam assim, eles desviaram a medicação do estudo e aí sintetizaram no laboratório, mas senão você não tem nem aprovação. Isso também é uma coisa meio suicida, né? Mas, total. Por tem exemplo, que tomar cuidado com o que você aplica por aí, né? É isso que eu acho que é legal a gente falar um pouco, né? Porque parece que todo mundo tem a solução mágica, né? Então eu tenho um médico que consegue a receita, eu tenho um médico que eu compro de uma pessoa que vende, eu compro no Mercado Livre. Como que funciona? Qual que são os riscos? Os riscos são grandes, porque essa medicação não existe genérico nem similar, porque remédios extremamente novos, assim, tem de menos de 10, 15 anos, vai no máximo. E tem patente ainda. E tem patente ainda, inclusive Mounjaro ainda está sob patente, então assim... Tem todo um processo para você fabricar, eles montam uma indústria, né, uma fábrica grande, tem toda uma tecnologia por trás disso para você dizer que você vai lá com um negócio manipulado e dizer que é a mesma coisa. Não é, né? Não é a mesma coisa. Não é. Tem casos fora do Brasil que você já teve até de pacientes que morreram usando esses manipulados. Foram ver o que tem, pode ter insulina, pode ter realmente a medicação numa dose muito baixa, eles podem ou comprar, ou sei lá, no mercado negro, tem muito, hoje, roubo dessas medicações em farmácia, né?
gente não sabe para onde que eles direcionam esse produto roubado, né? Para onde E que depois, vai. por exemplo, esses roubados, de repente a pessoa faz um manipulado, só que aí é armazenamento, Sim. não é garantido. Porque tem que Garantido, armazenar. Refrigerar. Na verdade, você tá pegando uma coisa que você nem sabe Nem o que tem ali sabe, dentro, né? né? Eles põem no rótulo que quer dizer partida, mas você não pode garantir. Não pode garantir é o fabricante. Se você comprar um Mounjaro na farmácia e tiver algum problema, né? O fabricante te respalda, né? O médico que prescreveu te respalda, tem todo um respaldo por trás. Agora, se você compra um manipulado, quem te garante que aquilo não vai te fazer mal, tem alguma coisa que você não possa usar ali? Porque você não sabe nem o diluente que vai. É Mas a pessoa verdade. pode ter alergia àquele É isso, diluente. eu ia falar, ainda é isso, alergia. né? Sim, você tem paciente que tem alguma restrição ao uso de medicação por algum componente que você não pode nem prescrever. E a paciente vai lá, compra e usa, né? Sem saber. Eu acho que esse tipo de efeito colateral grave, né, conforme a medicação vai sendo, né, utilizada e vai tendo um número maior, vai aparecendo, porque também não Sim. tem casuística suficiente, Não. né? Então a pessoa acha que não tem problema nenhum, mas é porque não teve um N ainda, né? Um número de pacientes que E, usaram. aliás, essas medicações, cada vez mais se descobrem novas indicações, né? Por exemplo, essas medicações hoje em dia não tem só indicação para diabetes e obesidade. Por exemplo, para diminuir risco cardiovascular, diminuir morte por doença cardiovascular, diminuir morte por infarto, AVC. Agora, tem estudos recentes que mostram que tem efeito para esteatose hepática, né, para usar no tratamento, né? Para esteatose hepática, coisa que você não tinha uma medicação potente Nunca até teve, hoje. Nunca né, teve. para esteatose. E aí tem a gordura relação de você líquida. perder gordura, né, visceral, também diminuir a gordura da região hepática, né? Essas medicações agora tem indicação para criança, por exemplo, né? A partir de 12 anos você já pode usar já o Engov, o Ozempic. Mounjaro ainda não tem essa indicação, mas tem um estudo recente que mostra que também tem... Que é seguro. Que é seguro e tem um bom efeito em crianças, mas não tem indicação em bula, né? Agora o Engov já tem Mounjaro também. Não, Mounjaro não. Ozempic e o Engov. É, Mounjaro ainda não. E qual, por exemplo, você estava falando uma coisa antes da gente começar muito interessante, que é assim, a pessoa vem pedindo Mounjaro, só que aí você tem que fazer todo... Uma reprogramação uma mental. reprogramação mental para ela usar o Engov. Explica um pouquinho essa diferença, assim, e por que de repente, financeiramente, vale mais a pena? Porque, tipo, você percebe que se você faz esse tipo de orientação, o paciente fica frustrado, porque ele quer aquela e você não quer passar? Sim, a primeira coisa é tentar tirar isso da cabeça do paciente. Já vem querendo usar Mounjaro, né? Eu quero usar Mounjaro porque minha vizinha usou tal, mas tem que levar em conta realmente o custo, né? A Mounjaro, a caneta custa, a caixa, né, com 4 canetas, custa R$ 1.500 a dose inicial e R$ 1.750 de 5 miligramas. Só tem essas duas apresentações. Mas sabe que a perda de peso maior é com as doses mais altas, de 7,5, 10 e tem a de 15. Vai sair agora no Brasil 7,5 e 10. Que vai custar 7,5, R$ 2.500 e a de 10 miligramas, R$ 3.300. A caixa para um mês, porque é caneta individualizada. Você usa a caneta e joga fora. São 4 doses. São 4 doses só que vem na caixa. A Engov é uma caneta que você tem como contar os cliques, né? Que é o famoso contagem de cliques que a gente faz. A gente orienta quantos cliques o paciente tem que usar para ele ir ajustando a dose semana por semana ou mês a mês. Então, a caneta de Engov custa hoje R$ 900, 990, nessa faixa, né? Menos de R$ 1.000. E aí você pode usar a mesma caneta no início, 2 meses. Então, você vai sair uma média de R$ 450 por mês o tratamento, frente a R$ 1.500 da Mounjaro. Então, quer dizer que uma caixa de Mounjaro custa R$ 1.500. Você consegue comprar quase 2 meses, na verdade, 4 meses de tratamento do Engov, que são 2 canetas que você vai comprar com esse valor, né? Que dá para usar por 4 meses. E eu sempre faço assim, deixo o paciente usando a menor dose possível enquanto ele estiver perdendo peso. Quando você vê que ele deu uma estabilizada, você vai lá e aumenta a dose. Então, o paciente consegue usar por um tempo maior a medicação com bom resultado, né? E manter o tratamento, né? E eu acho que você também acaba deixando claro que o acompanhamento é importante, né? Porque às vezes a Para pessoa, por subir exemplo... as doses, Isso. né? Sim, até para saber quando tem que subir a dose e tudo. Porque você já tem o histórico, você tem um prontuário daquela pessoa. Então, às vezes, ela fala, não, eu não vou passar no Dr. Mário porque é caro, eu vou passar nesse da internet aí, porque hoje você vê lá, troque sua receita por R$60. É isso mesmo. Né? Só que aí você perde a chance de ter alguém te avaliando, vendo E de sua otimizar composição. os resultados, Gente, O né? pessoal dá a Deus, receita né? e pronto, não te acompanha. né? Não sabe, né? Aí você pode até montar estratégia, falar assim, você quer usar Mounjaro? Então você vai usar Mounjaro, sei lá, 2, 3 meses. Aí pode falar assim, doutor, tá ficando caro, e muitos falam, não consigo mais manter. Aí você fala assim, então vamos mudar pro Engov, até saber o momento que você pode mudar, orientar como mudar. Então aí tá bom, tô usando Mounjaro. Agora para o Engov, qual dose que eu vou usar? Que
Que eu vou entrar já, que eu vou né? entrar, É Porque verdade. são medicações diferentes, tem dosagens diferentes, né? Então você tem que até saber, tô usando Mounjaro 5mg, agora vou pro igual, mas qual dose que eu vou usar? Já começo do zero? Já começo com uma dose mais alta? Não, e sabe o que é engraçado? Não sei, Ou acho que tô isso- igual, quero ir pra Mounjaro, então como é que eu faço essa migração agora, né? Tipo, o povo compra caneta em grupo. Então, assim, compra em 3 pessoas, cada uma aplica uma dose. Você fala, gente, mas assim, tipo, você vê... Assim, e você é obrigado a escutar isso no consultório, E- você não e pode fazer falar cara nada. de você faz uma paisagem. cara Paisagem. normal, entendeu? Aí a pessoa fala, eu até vendi a minha parte pra fulana, porque... Ai, Já pra vi mim não deu paciente certo. querendo vender caneta usada, né? Comprei, não deu certo, vendi. Tipo, precisa de falar, doutor, comprei o remédio, não deu certo, eu vendi pra minha vizinha. Meu Deus. Então você vê que eu acho que a medicina ela tá muito sucateada hoje, né? Eu acho que assim, a gente coloca como se você fosse fazer, sei lá, um corte de cabelo. Não é assim. Virou isso mesmo. Banalizaram o tratamento por causa dessas medicações, né? Que elas realmente são efetivas, né? Agora me lembrei uma coisa, a gente fica muito falando das canetas, mas tem uma medicação que é via oral, que é o Ribelsus. Que ele é Você usa bastante? O pessoal gosta? Sim. Então tem que... É que não é muito falado, mas tem a versão em comprimido do Wegovy, E tem gente que não gosta de nada que é injetável. Tem muito paciente que a restrição deles é injetável. Fala assim, doutor, não queria nada injetável. Aí tem essa E opção. é efetivo É igual? efetivo igual. Começa com nossa. 3, Com né? 3, aí você tem uma progressão de dose. Começa com 3mg, depois vai para 7 e 14mg é a dose efetiva. Que a dose de 3mg diária equivale ao de 0,25 da Tá. E da o caneta. Ribelsus é diário, né? Isso. Aí quando você vai pro de 7mg equivale ao 0,5 e o de 14mg equivale a 1mg da medicação semanal. Por causa que ele é absorvido pelo estômago, né? Então tem toda uma tecnologia. Você pode tomar só com 50 ml de água, a cápsula adere à mucosa gástrica e aí a medicação é absorvida dessa forma. Passa do estômago pro sangue. Até né? isso você tem que passar, gente. Não dá pra você Sim. fugir de um E endócrino. é uma medicação mais barata que a injetável. A caixa custa uns R$500, mais ou menos, por mês. Né? Por mês. Nossa, mês. é bom. É. Então, assim, você tem várias opções de você montar estratégias de E tratamento. tem que do jogar limpo também, né? Tem. Com o Sim. médico, pra explicar, não tenho como pagar, porque senão você fica com a receita, vai fazer um mês e Não, e eu não sempre vai levar à falo frente. isso, E né, acontece mesmo? muito. Por exemplo, o paciente passa em consulta, passa mais de mês, ligar no consultório, preciso trocar a receita porque deixei vencer, não tinha como comprar. Isso acontece tá. mesmo, não tem mesmo como comprar. É caro o remédio. E aí a gente brinca do encontro das parcelas. O paciente vai lá, parcela, um mês, 2, quando tem o terceiro mês, ele tá pagando a caneta inteira, né? Porque juntou todas as Juntou, é parcelas verdade. ali. Mas eu acho que falta um pouquinho a gente pensar, né? E não fazer coisas por impulso. Porque você vê que às vezes a pessoa, por exemplo, que nem você que fez nutrologia, né? Às vezes a pessoa passa, de repente, em algum profissional que dá aquela lista de R$2.000 de suplementos. Quem que vai pagar R$2.000 de suplementos todo mês? É impraticável. Em um mês você não vai ver resultado. Não vai. Assim, o paciente quer resultado imediato, aí o médico vai lá, oferece o máximo que ele pode oferecer lá na hora, que eles é caro, e o paciente não tem nem como comprar, nem tem como manter depois, né? E aí se frustra com isso, né? Eu acho que jogar limpo é interessante porque, por exemplo, às vezes eu falo para eles, né? Porque é o que você falou, tem gente que tem muitas necessidades. Então, por exemplo, a pessoa tá com o intestino preso, precisa Não, tomar tem diabetes. tem diabetes, Tem enfim. depressão. Tem depressão, exato. Então, por exemplo, às vezes eu falo para eles, olha, eu tô te passando essa fórmula aqui, sei lá, para cabelo, mas dá uma olhada, vê o que você... Faça suas contas. Por quê? Porque às vezes a pessoa volta, ela não fez nada. Não, ela poderia falar, olha, eu consigo pagar tanto. Aí a gente tira, né? Mas e que refaz. adequa, né, o tratamento. Adequa, né? Então, esse tudo ou nada, ele atrapalha muito também, né? E, doutor, e para parar o remédio, como que funciona? Você pode parar, tipo, agora parei. Não vou Já mais fala tomar. assim, a obesidade é um tratamento que é a longo prazo. Você até pode parar depois de um tempo, mas tem que fazer a manutenção. Então, normalmente na manutenção você vai reduzindo as doses até uma dose mínima e acompanha o paciente para ver se você está mantendo o peso ou está tendo reganho. Porque você já mostrar reganho na fase da manutenção, você tem que voltar com uma dose mais alta, né? O maior erro é isso, o paciente para o tratamento, para de vir na consulta. Eles ficam com vergonha também. Fica com vergonha Acontece também. isso, que Sim. engordou, aí fica. fala, putz, eu não Aqui que eu vou falar. né? Às vezes muda até de médico. Né? Acontece muito. Ele fala assim, já tratavam com outro endócrino, mas aí voltei a ganhar peso. E aí só fala assim, não, ele não fez nada de errado no tratamento. É o paciente que realmente
parou o tratamento, voltou a ganhar peso. Mas é importante voltar, porque Sim, o médico que Gente, tem o médico, pra gente, a obesidade é uma estratégias, doença né? crônica, Foi o que você né? falou assim, são estratégias. Por exemplo, você tem algumas medicações para compulsão, que nem o Contrave, não é uma medicação barata, custa uns R$700, algum desconto chega a uns 500, que é para compulsão, que é o propiona com naltrexona. Você pode associar o tratamento também. Então, um paciente muito compulsivo, às vezes só a medicação injetável não controla essa parte, né, de compulsão alimentar, essa parte, porque apesar de diminuir esse food noise que a gente fala, né, não é uma medicação que age na região central, né, o Wegovy, por exemplo, tem uma ação neurológica em si, né. Aí a gente tem que lançar mão de uma medicação que age na parte central mesmo, né, paciente que é muito compulsivo, né. E tem paciente que usa também medicações psiquiátricas que aumentam muito o apetite, né? Tem. Então, às vezes a pessoa toma quetiapina, essas coisas. É complicado. Olanzapina, e eles ficam muito frustrados, né? Porque, tipo, na verdade, eles gostariam de largar as medicações psiquiátricas, só que eles podem entrar em surto, eles podem ter uma descompensação. Então, eu acho que, assim, fazer essa mediação no consultório não deve ser muito fácil, né? Não. Tipo, é mais fácil ser picaretagem. É melhor vender a R$50. É mais fácil. Você tem menos dor de cabeça. E o chat GPT, como que tá? E o pessoal tem, tipo, o pessoal não monta nada e fala, olha, eu vi no chat GPT isso aqui. Porque agora, mas mais o Google ainda, né? No Google, porque assim, hoje... Eles ainda usam muito o Google, né? Eu tenho... no Google... eu tenho visto que tem paciente que chega pra mim no retorno e fala assim, então, eu peguei a sua dieta e joguei no chat GPT, nossa, ele elogiou, viu? Eu falei, meu Deus, agora eu tenho mais um juiz cibernético aí. Mas a próxima bola da vez é o chat GPT, né? Mas tem paciente realmente que já fala assim, eu montei uma dieta pra mim no chat GPT, treino de academia, eles põem tudo lá, né? O pessoal acha que pelo menos essa parte é de graça. Só que se você tiver uma lesão, você vai pagar a fisioterapia depois, né? Você já viu agora no chat GPT, eu já testei, e agora escreve, fala assim, que ele não é um profissional de saúde, ele fala não é um profissional isso, da área de nutrição, ele fala assim, isso aqui é só uma orientação, mas procura um profissional de saúde para validar, né? Porque eu acho que, assim, fica uma coisa muito imediata, né? Eu entendo, eu acho que, assim, tem milhões de custos e tudo, só que, às vezes, o preço que você vai pagar da sua saúde, não, né, é complicado, então... Sim. É verdade. Tem que pensar que você está lidando com a sua vida, assim, né? O preço é a sua vida. É isso, e você vai pagar as consequências lá na frente, que nem teve um caso de uma pessoa que foi internada por excesso de vitaminas, né? Foi numa clínica... Eu não vou discutir do colega, né? Claro. Mas o cara indicou um monte de soro e mesmo ela falando que estava mal, continuou com as medicações, já teve uma série de descompensações aí, né? Então também toma cuidado no que vai se meter, né? Fazer o tratamento, né? Esses pacotes aí. Essa semana eu recebi no consultório mesmo uma pessoa que, por sorte, ela estava sendo acompanhada, né? E ela tinha um problema na paratireoide e tal. Enfim, ela quase detonou com o rim dela, porque às vezes a pessoa está tomando vitamina D e ela some do consultório do médico, né? Até porque nutricionista não pode passar grandes doses. Mas ela fica tomando, sei lá, que foi o que a pessoa me falou, tá? 10 mil unidades todos os dias, indefinidamente. Aí ela pode fazer, né? Então tem isso também. Você deixa de investir numa consulta médica, você está deixando de ter acompanhamento. Isso pode ser um problema. Não, tem que sempre acompanhar com o médico, nutricionista. Fazer exames periodicamente para saber se está indo tudo bem. Até para ver se você teve realmente melhora com o tratamento. A gente vê, lógico, o paciente melhora, mas tem que ver se realmente teve um resultado, se você precisa tomar alguma outra estratégia de associar mais alguma outra coisa no tratamento, né? Eu estava falando assim, o tratamento às vezes não fica só na caneta, né? O paciente usa uma série de medicações, né? E aí, assim, o custo vai aumentando, né, do tratamento, né? Então, o paciente tem que pensar tudo isso também antes de fazer o tratamento, né? Lógico, emagrecer é bom, né? É recomendado, né? Mas a gente vê que a maior parte das pessoas vai por estética, né? Por saúde, né? Com certeza. Porque tem que caber no biquíni, nas roupas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. Porque, querendo ou não, assim, o preço que você paga depois, ele é muito alto, né? Eu acho que esse exemplo que você tem do pós-bariátrica mostra muito isso, que, assim, não existe solução definitiva para obesidade. E eles acham, e é uma frustração para eles, acham que fez a bariátrica é o definitivo, resolvi meu problema. Tem paciente que até fala assim, se eu soubesse que ia ter que voltar a usar medicação, que ia ganhar peso, não tinha nem operado. Tinha feito, né?
Outro dia eu tava com um amigo meu que a gente se encontra na saída da escola e ele falando, eu tô pensando em engordar para fazer a bariátrica. Eu já peguei Eu falei, paciente já. não, pelo amor de Deus, é mentira. E ele falou, não, é sério. Eu falei, não, é muito radical isso, né? Já peguei uma paciente e fala assim... É uma mutilação. A doutora quer fazer a bariátrica. Fala assim, não, mas seu peso não dá indicação ainda pra bariátrica. Você tem uma obesidade aqui grau 1 e tal. Pelo que você precisa pesar pra poder operar, então? Fala assim, não é assim. Tipo, não vou te falar que você precisa pesar pra operar. Não, Isso Você existe. acha que a bariátrica vai acabar com essas medicações, Mário? Acho que não. Não. A gente vai ter lugar pra bariátrica. Até porque a gente fala de uma doença crônica, né? Então, muitos pacientes não têm condição de manter o tratamento com as canetas por muito tempo, né? Então, paciente que nem eu falou, obesidade grau 3, perde peso, mas não perde o que precisa perder, então às vezes precisa lançar a mão da cirurgia, né? A cirurgia também tem outras indicações, né? Por exemplo, paciente diabético, os pacientes reverte o diabetes com a cirurgia, né? Paciente que tem muitas que legal. comorbidades, assim, às sim. vezes toma muitos medicamentos para hipertensão. E reduz bastante a medicação que eles usam. é? É. Não dá para falar assim, o paciente usa insulina vai parar com a cirurgia. Alguns até param, mas muitos diminuem muito a dose de insulina, então diminui complicações, né? Mas a cirurgia serve para isso, para você ajudar a reduzir complicação no futuro, né? O paciente que tem muita comorbidade, às vezes a cirurgia é uma coisa que tem indicação e vale a pena sim, né? Você acha que essas tecnologias, né, de inteligência artificial, essas coisas, elas vão dar um norte melhor para vocês, do painel, do paciente, Sim. assim? Vão. Você acha que isso vai ajudar? Painéis genéticos os painéis também. genéticos, né? Vou indicar qual medicação para você é mais efetiva, sim, é o futuro, né? Eu acho que isso... Essa parte genética, porque nem se falou assim, tem paciente que usa a medicação perde lá, sei lá, 20 quilos, tem uns que usam perde nada. Né? Nada. Não, e a Nossa, pessoa uma fica Aí revoltada. se a gente fala, são os bons... Aí eu ia ficar muito revoltada. A gente falava assim, né, no começo quando saiu o Ozempic, a gente falava que era um terço, né, a lei de um terço perdia peso, um terço não perdia nada e um terço até reganhava. A gente falava que nem um terço que reganha até te xinga, né? Fala assim, pô, usei o remédio, gastei Vai no Procon, né? Tipo assim, mas eu tenho duas pacientes... já tive paciente que voltando pro Procon, no Reclame Aqui, abriu a reclamação no laboratório porque comprou a caneta e não perdeu peso. E assim, eu tenho duas pacientes que não perderam absolutamente nada, nem com o Wegovy, nem com o Mounjaro. Então, você fala assim, tem coisas a mais, né? Que a gente ainda não tem a capacidade de visualizar, mas que isso uma hora vai aparecer, né? É uma loteria mesmo, não tem como, né? E é importante você estar acompanhando justamente isso. No começo, você falar para o paciente, não, você está em dose baixa, a gente vai aumentando a dose, porque realmente, por isso que o medicamento vai até 2,4 o Wegovy e o Mounjaro vai até 15. Por quê? Porque sabe que o paciente precisa de doses maiores. Tem até estudo agora do Wegovy com até 7,2 miligramas já. Nossa. E do Ribelsus, eu até participei de uma pesquisa que já tem Ribelsus com teste até 30 miligramas Meu de Deus. dose. Porque sabe que o paciente precisa de doses mais altas. E assim, tem a questão também do paciente usando a medicação, com o tempo, aquela medicação já não faz mais tanto efeito, Eles né? reclamam bastante disso, né? Isso qualquer hora medicação para, né? faz, tem essa perda de efetividade com o tempo, né, com o uso, né? O paciente o corpo vai se adaptando ao remédio, né, e vai diminuindo o efeito dele com o tempo, né? Então você precisa ir aumentando a dose, precisa às vezes mudar a medicação, né? Precisa ter essas estratégias, saber agora é hora de mudar o medicamento, mudar o tratamento, agora é hora de aumentar a dose. E efeitos colaterais de longo prazo? Porque tem muita gente que fala, não sei, isso aí ninguém sabe o que vai dar. A galera falou assim, são medicamentos novos que vai pouco tempo de uso, você não sabe efetivamente o que tem de efeito colateral a muito longo prazo. A gente sabe que tem desses anos de uso, né? A gente sabe mais dos benefícios que eles vão tendo do que dos efeitos colaterais. Mas os efeitos colaterais que eles têm mais são esses mais imediatos mesmo, que é o gastrointestinais, que é onde ele age, né? Que é obstipação intestinal, náuseas. Tinha no começo essa ideia que podia dar pancreatite, mas a gente vê que é muito raro acontecer pancreatite e o laboratório diz que não é ligado à medicação, né? Agora, a questão de tumor, essas coisas, não tem nada que indique que a longo prazo possa Tem acontecer. aquele Então, tem lance até daquela indicação para noia, criança. né, Mário? Daquele problema visual lá, que acho que é 1 em cada 100 mil, né? Mas é para pessoas. paciente que já tem alguma predisposição. É que, na verdade, isso tudo foi feito com um viés que já era um paciente já fazia acompanhamento oftalmológico, já tinha algum problema oftalmológico, aí viram que com a medicação podia piorar. Potencializar. Mas é bem raro, né? Aquela coisa, né?
É o risco-benefício que você tem que avaliar do paciente. Você fala assim, bom, até que ponto o que eu vou passar tem um risco maior do que o benefício que ele vai ter, né? Então, o paciente super obeso, assim, obesidade mórbida, que tem muita comorbidade, perder peso para ele vai melhorar tantas coisas a mais que o risco que ele vai ser é pequeno, né? Eu acho que toda medicina é assim, né? Sim. Nada é zero risco, né? Nada. Assim, então... Por isso que o medicamento tem uma bula extensa, tem uma série de recomendações e orientações. Por isso que a gente fala dos manipulados do risco, né? Você está aplicando uma coisa que nem sabe o que tem ali dentro. E você vai lá e paga e se aplica, né? Você nem sabe. É muito perigoso. Se você pensa, você acaba não se porque, jogando, assim, né? Se uma medicação que realmente tem há muito tempo no mercado, você já tem quebra de patente, você pode falar assim, até manipula, ok, mas assim, você não sabe nem o que você está comprando ali. Imagina, tem gente que fora do Brasil morreu porque tinha insulina no frasco em vez da medicação. Aí você vai lá e tá aplicando insulina. Porque você compra um líquido transparente. Pode ter qualquer coisa, pode ter água ali dentro. Né? Soro. Né? Eu acho que assim, tudo passa realmente pela educação mesmo, né? Eu acho que a gente tem que deixar de ser tão imediatista e pensar assim, que olha, você não vai conseguir se livrar de você mesmo, né? Depois você vai ter que ficar lidando com situações para ver no futuro, então... E aí quem vai sofrer as consequências é a própria pessoa, né? Que vai estar se colocando no risco, né? E vai sofrer as consequências lá na frente, né? Eu acho que a coisa mais segura ainda é a mudança de estilo de vida. Sim. Né? Não, tudo parte da mudança de estilo de vida, assim. Eu falo, isso é a base do tratamento, é o pilar principal. Se a pessoa não fizer sono isso... de qualidade. Às vezes a pessoa quer ficar até 1h da manhã, acorda às 4 para ir na academia. Ela não dorme, ela produz muito cortisol. Então, assim, são coisas que às vezes estão na base, tipo, melhorar o sono dessa pessoa. Só que aí você vai falar isso e falar, não, vou no outro médico, porque esse aí ficou falando de exercício. Isso eu já sei, né? Todo mundo Eles fala falam mesmo, né? Assim, exercício todo mundo fala. Mas só que é importante. A maior dificuldade que tem o paciente é exercício, né? Não sei se vocês notam isso, mas o que eles menos aderem é o exercício, né? Eu acho que é muito da cultura de imediatismo de tudo. Eu falo cultura fast food, né? Você quer que nem o McDonald's, né? Você vai lá, peça o lanche e já sai com o lanche no A gente quer entrar num túnel e sair magro. Tipo, igual tipo de lavagem de carro, assim, isso, né? Não, e com menos esforço possível. Tipo, comendo... Tem paciente que fala, briga, você, doutor, mas tem que fazer exercício mesmo? tem que fazer. Tem que fazer. Né? Tem que fazer dieta? Tem que fazer. Então, nossa, porque a pessoa acha que se ela tomar o medicamento, ela não precisa fazer dieta, né? Na verdade, ela busca bariátrica, mesma coisa, mas não muitas pessoas têm aquela ideia que vai tomar medicação e vai perder totalmente a vontade de comer tudo, vai perder a fome, não vai comer nada. Ela fala assim, doutor, eu tomei o remédio, tô comendo igual. Eu falo assim, não, mas não é pra comer igual, você tem que fazer a dieta também, não é? Tem que ter um esforço, é lógico. Vai aplicar o remédio e aí no dia você vai acordar sem fome nenhuma. Tem paciente que fala assim, é bem comum. eu tô dando remédio e não tô sentindo nada. Fala assim, não, ainda bem, não teve nenhum efeito colateral, tô ótimo. Né? Mas também não perdi apetite. Não, calma, mas a gente vai ter que aumentar a dose, também não é assim. Você tem que comer adequado, comer pouca quantidade. Sabe o que é bem comum? A pessoa vem, né, no consultório, na nutrição. Primeiro, ela comprou o remédio, aí ela testou 3 meses sem nutricionista, não perdeu nada, e aí ela fala, então, a médica já tinha me encaminhado há uns 3 meses, mas eu tentei fazer sozinho, não perdi nada. Por quê? Porque ela não mudou nada na composição da dieta, né? Então... Sim, sabe, sei lá, o paciente tem a dieta mais baseada em carboidrato. Carboidrato não dá muita saciedade, até porque a digestão é mais rápida. A gente sabe que proteína demora mais para digerir, dá mais saciedade. Como o remédio trabalha muito com esvaziamento gástrico, então o que você comer que fica mais tempo no estômago vai te dar mais saciedade por mais tempo, né? Tipo, potencializa a ação do remédio. Tipo, quando você come muito açúcar, muito carboidrato, a sua compulsão aumenta. Porque às vezes é o que você falou, esses remédios, eles não têm uma ação de sistema nervoso central, né? Então... não tem como, quer dizer, não, eu já não como nada, eu vou comer o que eu quero, que é o que a pessoa fala, eu vou comer o que eu quero. Só que aí ela continua compulsiva e não dá o resultado. Passaram essa ideia que você usar o remédio emagrece, né? Independente do que você fizer. Não é o remédio que emagrece, mas né? por isso que fala da caneta emagrecedora. Então o paciente já compra achando que vou só comprar, de comprar, né? Nem usou ainda, exatamente. E foi que a Renata falou assim, o paciente às vezes se frustra, vem na primeira consulta e fala assim, perdi isso. Fala, só 2 quilos, só 3 quilos.
Que acho que, muitos assim, aquela coisa da pergunta da maçaneta. Tipo, saiu da consulta, pôs a mão na maçaneta, vira e fala assim: mas quantos quilos eu vou perder num mês? Eu falo assim: não dá pra saber. Esse tipo de pergunta é complicado. Perde o quanto. Eu falei, quando não perde o quanto se esforçar. E de acordo com o teu metabolismo. Fala assim: se você fizer dieta, exercício e usar medicação, você vai perder o máximo que você puder perder. Se você só fizer o remédio, vai perder o mínimo ali do remédio. Isso aí. Ou pode não perder nada também. Até fala, você pode usar o remédio e se frustrar, não perder nada. Eu acho que, né, tanto você, que eu já conheço há muitos anos, quanto, né, a Cristina e tudo mais, que vocês são médicos que têm ética, né, vocês ficam muito à vontade para falar esse tipo de coisa. Porque às vezes quando a pessoa tá, sei lá, aquele pacote que a pessoa vai lá, injeta na própria clínica, não sei o quê. Aí você tem que obrigação. Você tem a obrigação de Você tá vendendo um garantir o produto. Tá se vendendo, na verdade, né? Então você tem que, tipo assim, quantos quilos você acha que eu vou perder? Certeza que você vai perder 20 quilos. E é bem assim que eles trabalham, né? Tipo assim, Porque perca 10 quilos. é número, né? Número. Isso, só que assim, é uma coisa que o médico não poderia fazer parte do trabalho médico, né? Não, porque você não tem como garantir, né? Porque, assim, envolve várias coisas que estão fora do seu alcance, né? Lógico. Tipo, eu não tô na casa do paciente vendo o que ele tá comendo todo dia. A quantidade de Não, azeite que ele põe na Azeite, sim. salada, né? Tchan! Não, mas tem paciente, eu acho, né? Que ele também luta contra, tipo assim, fica comendo, não tá com fome, Ele forte, empurra. Tem. Né? Eu acho que é isso. Porque, assim, comer é um prazer, né? Lógico. Tudo. A comemorar, pessoa tem- comer. Então, assim, comer já E tem quem- comer no verdade. nome, né? Então, assim, tudo o paciente usa como motivo para comer, né? Eu acho que a pessoa que ela é naturalmente magra, ela já não tem um prazer tão grande Não. com a comida, né? Porque assim, a comida reúne também. Muitas vezes as pessoas se reúnem para comer. Porque pode falar assim, em final de semana. O que eu vou fazer agora? Isso é uma não vou coisa poder comer pizza, não vou que poder. a gente conversou, né? Quando eu passei lá com você, a Renata falou assim: agora você tem que achar outros prazeres que não incluam só comer, né? Álcool, por exemplo, muda muito a Muda, questão né? do álcool com a medicação. Tem paciente que às vezes fala que o álcool sobe mais rápido, né? Sim, por conta da questão da absorção do estômago, né? Então até o álcool tem. Dá que até uns mudar. vexame a mais, Sim, né? Ah, é? Sim, o álcool também tem que. E álcool é calórico, né? Muito. Muito. 7 calorias por grama. Então, o paciente, às vezes, o problema dele é beber muito, e tem paciente que realmente bebe muito. Aí o paciente tem uma pancreatite por causa do álcool e acho que é da medicação, né? Tem tudo isso também, né? Sim. Eu acho que são muitos fatores e a pessoa tem que estar também num momento de vida bom, né? Porque às vezes a pessoa ela tá desempregada, se Sim. separando. É verdade. E aí ela vai falar, não, agora pelo menos eu vou emagrecer. Só que assim, ela não tá com cabeça para cuidar desse. Então, às vezes, assim, tem que ter um pouquinho de paciência, ver o momento ideal, porque é um investimento alto, né? E Com certeza. Eu já peguei Tem que fazer paciente mesmo. valer. Como você falou, vem na coisa e fala assim: doutor, eu perdi meu trabalho, tenho convênio mais 2 meses, queria começar o tratamento para emagrecer, mas não vou poder manter o tratamento mais de 2 meses. Fala assim, então nem começa, porque Aí você já está sem trabalho, com pouco recurso. Você vai usar o pouco que você tem por 2 meses, achar que isso aí vai te dar um up, né, na tua vida, vai te fazer emagrecer. Você quer canalizar a frustração dele para um outro lado? Fala tipo vou assim, emagrecer. sei lá, minha mulher me traiu, agora eu vou emagrecer, vou ficar todo gostosão, só que eu só tenho 2 meses, depois eu vou ficar sem convênio, é difícil. Ou não tenho como manter o tratamento por mais de 3 meses. Eles têm que falar, assim, então tá bom, tem que procurar outra estratégia. Até falou com a minha esposa ontem, né, essa questão dos tratamentos, né? Que, por exemplo, sibutramina tem muito lugar no tratamento para emagrecer. É um remédio extremamente barato hoje em dia, né? E que tem resultado. seu lugar, tem resultado. Não, e a pessoa ainda fala, passei no médico, ele me Deu passou sibutramina. sibutramina, você É acredita? bem assim, Mas tem muito paciente que usa com bom resultado. Se gente, você mas avaliar, o funcionou, paciente né? não tem contraindicação e tem a indicação de usar e não tem como investir mais, né? É o que você tem ali na mão para lançar a mão do paciente aderir ao tratamento. O importante é que ele perca peso, né? Agora, assim, a medicação que ele vai usar, tudo você vai avaliar caso a caso, né? Não é uma receita de bolo, isso né? Que é, né? Que a gente Assim. quer isso, né? Quando vai, é o que você falou. Ele já pergunta para a secretária, ele passa a mão já, né? Então, Não, mas né? Eu falei, ele vende munjara? Não, gente, não vende nada no consultório, só vende. Eu não vendo, só minha consulta. Só consulta. Eu não vendo nada, não vendo nem uma dipirona.
Eu dou a amostra grátis. Para se vender, eu não vendo Não nada. tá vendendo nada, né? Então, assim, eu não vendo Mounjaro, eu não manipulo Mounjaro. Então, você fala assim, ele vende Mounjaro aí no consultório. Não, não vende. Fazer o combo. É o combo, E doutor Marco, quem quiser, né, marcar uma consulta, você atende convênio também ou é só Não, no particular? consultório só tem do particular. E aí você tem um Instagram que o pessoal pode... Tenho, @Marilhano, meu Instagram, depois... É legal, né? colocam, Porque o pessoal se interessar, eu acho que vai... Certeza, né? Eu acho que, antes de tudo, né, todo o contexto de formação que você tem, né? E de formação humana também. Porque sempre, quando as pessoas me pedem indicação, né? E elas falam, mas eu quero um médico que converse, que ouça. Eu falei, então, você vai lá no Dr. Mar. Mas é verdade. Mas você tem que perder tempo com o paciente, né? Não é perder tempo de você desperdiçar o tempo assim, perder tempo de ouvir, de entender a história, né? Não é só chegar lá e dar uma receita e tchau. Mas o que acontece é isso, o paciente vai lá, pega uma receita e vai embora, né? Tipo, não perde nem 5 minutos dentro do consultório. Porque assim, não tem milagre, né? O tempo, ele é igual para todo mundo. Então, se você tá vendo que, poxa vida, a consulta ela é agendada a cada 12 minutos, de repente, no seu convênio, não adianta você esperar que o médico vai ficar 1 hora conversando com você, né? Então, eu acho que também passa por isso. O que você quer? Você quer um médico que escute, que tenha uma empatia? Então, olha, talvez você tenha que, né? Deixa, de repente, usa uma medicação mais barata, mas invista na consulta, né? Eu acho que você falou isso num episódio, né? Assim, que pelo menos, sabe, os médicos de base aí do seu tratamento tem que ser um médico de confiança. Que você vai poder falar... Você centraliza o seu tratamento, saiba manejar tudo que você vai ter de intercorrência. E que você vai poder comunicar, olha, eu fiz isso, aconteceu isso, porque assim, você vai no do convênio, daqui a pouco já saiu esse médico, você tem que começar tudo de novo com outro médico. É aquele médico que não deixa nem um e-mail para você mandar, né? Não tem então, nada do contato. Nada. Então é ruim, né, isso. Alguns médicos, eu acho que é legal você ter uma ginecologista para mulher, não é? Hoje em dia a ginecologista é o clínico geral da mulher. Isso, é exato. O maior encaminhamento que eu recebo é de ginecologista hoje em dia, né? Elas fazem já todo um screening, né? De doenças de tireoide, tudo. Hormônios, né? Você olha tudo. Então, você tem que ter. Eu acho que alguém é importante de referência você tem que ter. E o tratamento para obesidade tem que ser multidisciplinar, não tem que ficar só no médico. Tem que ter o médico e pelo menos uma nutricionista junto. Acho importante. Que eu estava falando para a Renata. Depois o paciente vem na consulta que eu vou dar dieta, vou fazer tudo. Eu falo, não, gente, eu não prescrevo dieta, eu não tenho essa formação, né? Apesar de ser nutrólogo, mas o nutrólogo não tem essa formação de passar uma dieta para o paciente. Daí é cargo da nutricionista, não o meu, né? Não tem como, né? Às vezes uma consulta, você também vê tudo. Só se você passar a tarde inteira com o paciente, pessoa, né? Então, assim, é inviável. É inviável. Então, não tem como. Não, né? E também o paciente tendo mais uma pessoa para se reportar, né? Também ajuda, né? Não, reforça o tratamento. Eu sempre falo isso, né? Por exemplo, vocês estão super em dia com as medicações, né? Com um monte de coisa que vocês têm que fazer, mas não tem como vocês saberem marca de produto, de farinha, disso, daquilo, de receita, substituição. Né? Então, a nutricionista, ela operacionaliza aquela orientação. Ela faz que a gente orienta muito whey protein. Eu gosto muito de whey protein. Pra gente falar assim, não tolero whey protein. Você fala assim, bom... Então, acabou. Orientei as marcas que eu conheço. Além disso, eu não sei mais. Aí tem que ir uma nutricionista pra ver qual estratégia vai usar pra... Porque você precisa comer proteína. Não dá pra você... Que nem bariátrico é muito isso. Eles não comem proteína nenhuma, quase. Aí tem que suplementar com whey. Não tolero não whey. gosto disso, não gosto daquilo. Então, a gente vai criando ferramentas para que isso se torne possível num bolo, numa panqueca, enfim. Né? Tem que ter estratégias, uma né? Barrinha, né? Uma barrinha, né? Então, aí vai muito além É uma equipe multidisciplinar, né? Eu acho que, assim, infelizmente, ainda não existe isso num serviço público. Eu acho que a gente batalha muito para que isso seja mais acessível para as pessoas. Porque, realmente, se você não tiver dinheiro para você passar numa consulta particular ou comprar um medicamento, e aí? Né? Mas talvez você precise realmente também, né, ficar de olho no vereador, no deputado, cobrar, que você sabe cobrar. Porque, assim, se a sociedade não se organizar para entender que é importante ter equipe multidisciplinar, né? Não tem jeito, é importante. Porque às vezes a pessoa passa no médico hoje, aí no SUS vai ter o Nutri daqui 4 meses. Exato, já perdeu o timing total, né? Perdeu o timing total. E realmente eu vejo, os pacientes que têm melhor resultado são os que fazem acompanhamento conjunto com médico, nutricionista, psicólogo, psicólogo, educador físico. Tem que ser, né? Tem que ser. Lógico, daí tem um custo alto.
Mas que nem a gente tá falando, muito convênio disponibiliza. Você faz um encaminhamento, eu mesmo faço uma consulta, encaminhamento para nutricionista, para psicóloga do convênio, eles vão lá, E muitas vezes você tem reembolso, né? Tem reembolso. Por exemplo, hoje eu não atendo convênio, mas assim, a maioria dos meus pacientes pegam um reembolso, tem um reembolso num valor muito bom, muito próximo da consulta. Então, e eles também nem sabem disso. Nem sabe que reembolsa. Então, assim, assim, precisa... eu faço os pedidos, porque tem que ter um pedido médico tem que ter encaminhamento. Mas eu faço, tipo... Tranquilo. Não... Aliás, é o que mais você quer fazer, né? Pra pessoa não ficar te pedindo dieta lá. É o que eu mais faço com prazer. Com prazer, com certeza. Indico, falo, não, vai lá nela que ela é boa. Então, a gente vai conversando, né? Porque eu acho que assim, pelo menos você ter um contato do endócrino, porque às vezes a pessoa passa com um médico que eu não tenho contato nenhum. Se eu precisar falar alguma coisa, eu não tenho como falar. Né? Então, é importante, né, que seja alguém que tenha alguma proximidade com a gente, né? Que trabalhe na mesma linha. Na mesma também, linha, de raciocínio, claro, com certeza. Não adianta se passar no médico que trabalha de um jeito, mas Manu que trabalha totalmente contrário. É contra a low carb. Não tem como, né? Tem que trabalhar junto. Verdade. Né? Pode falar assim, fui na luta que o senhor indicou, mas ela não segue a sua linha. Assim, é difícil. É difícil. Ou ela é contra o que você prescreveu. Porque acontece. Você passa no nutricionista. Não, pelo amor de Deus, para com esses remédios que eu vou te passar essa dieta. Ai, meu Deus. Esse chá. Assim, fui numa nutricionista, ela passou esses remédios todos aqui pra manipular, não sei o quê, falou pra parar tudo que você tinha orientado. Então, assim, não tem. É difícil. Não. Jogar contra não dá, né? E acontece os 2 dias também. Acontece, às vezes, você dá uma orientação correta, vai no médico e fala assim, não, pode parar tudo isso daqui, que eu vou te passar uma dieta, que vai ser melhor. É difícil. É difícil, tem que equilibrar os pratinhos. Né? É verdade. Mas acho que quem assistiu o nosso episódio hoje... Assim, só não vai fazer direito se não quiser. Né? Então, acho que vai valer muito a pena para você tomar a sua decisão consciente. É o que eu falo. Você quer usar? Sem problema, mas faça consciente das suas finanças, certo, né? Do tempo que você vai ter que investir. Não é uma coisa que você vai fazer 1, 2 meses. Perfeito. Tem que programar que você vai ter que fazer 6 meses, 1 ano. Exato. Ou até mais. Como você programaria uma viagem, né, Mário? A pessoa vai, por exemplo, eu vou para a Itália. Poxa, a pessoa, durante 12 meses, ela tá pagando, ela tá vendo coisas... Fazendo né? programações. Né? Para no final dar certo. Dá certo, é isso aí, para não ter surpresas, Sim, né? E assim, o tratamento também a longo prazo, não é que você vai ficar passando todo mês no médico, vai passando as consultas, a manutenção você já vai menos no médico... Você vai só mantendo o que você já está fazendo, né? Então, assim, as coisas vão mudando ao longo do tratamento também. No começo, lógico, você vai passar mais vezes. Você vai aprendendo também como seu corpo funciona, o que dá certo para você, né? Então, é um processo. Sim, tem pacientes que passam comigo já há anos, já estão numa manutenção, realmente vão lá para fazer exame de rotina, para ver se mantém do mesmo jeito, se não, fala assim, não tem nada mais novo. Não temos nenhuma novidade, né? Tá, é verdade. Não, você está indo bem, está mantendo o teu peso, vamos manter o que você está fazendo. E, na verdade, você trabalha para isso, né? Para ver que a pessoa ela passou a ter um gerenciamento próprio da sua saúde, né? Autonomia. Ou fala assim, opa, peraí, já está usando esse remédio há, sei lá, 5 anos, agora está voltando a reganhar peso, então vamos mudar o tratamento, mudar a estratégia, ver o que está acontecendo, né? Você vai conhecendo o paciente, que quanto mais tempo você acompanha, mais você já conhece ele, né? Exatamente, é por aí mesmo. Muito bom, né, Rê? Porque a gente falou, é um gerenciamento mesmo. Porque eu acho que a gente tem que fazer esse aprendizado, de ter a paciência de fazer o tratamento inteiro. Quantos vão lá, 1, 2 e nunca mais aparecem? Muito, a maioria. A maioria, não é? Então, a maioria é consulta e retorno. Isso impede muito, né, os bons resultados. Eu tive até outro paciente que nem veio no retorno, porque, tipo, minha secretária, usei o remédio e não perdi nada. Tipo, nem veio no retorno. Nem deu chance de você entender o que aconteceu. Né? É a coisa do imediatismo. Comprei o remédio, paguei 1.500, usei e não perdi nada. Não vou nem voltar. Aí ele falou assim, eu vou falar o quê? O paciente nem veio para mim entender o que aconteceu, orientar, falar assim, peraí, então isso não resolveu para você? Então vamos nisso. Vamos para outra estratégia, vamos mudar o tratamento, né? Vamos para outra frente, né? É isso aí. É isso, um aprendizado. Agradecer muito, Dr. Mário, que esteve aqui com a gente. Foi muito bom. Não, foi muito legal. Muito legal. Acho que vai esclarecer para muita gente. Muito conhecimento, né? Então, acho assim, a gente precisa buscar boas fontes, né? Hoje você tem lá um cardápio enorme de pessoas falando coisas, gente que não tem conhecimento, que não tem expertise nenhum, né? Então... E às vezes não tem nem formação, né? A pessoa orienta sobre dieta e é formada em educação física, né? E às vezes nem isso, é um influencer que emagreceu.
É isso Né? mesmo. Tem Então, mais um assim, dia isso, a influência que né? emagreceu. E aí ele fala, faça isso. É, Né? E sendo que o que foi dito aqui, cada caso é um caso, né? exato. Já vi até gente vendendo tratamento na internet por aplicativo, né? Que você vai lá, paga um valor. Valor Lança mensal, as R$20 coisas. por mês e vai funcionar. Aí você recebe o remédio em casa, recebe a dieta em casa, tipo, sem ninguém te ver. Sem contato, né? Isso. Bem por aí. E falar, né, Rê, vamos falar das 3 irmãs. Exatamente. Entra no nosso Instagram, a gente tem tanta novidade linda, Nossa, coxas Deus. que a gente recebeu, toda da coleção nova já. Primavera, verão, né? tem aquelas Chegando cores pra- mais claras Exato. e com preços maravilhosos. Então E entra vai no ter nosso... live. Vai ter live. Eu vou pôr a data, ainda não me Ó, se você organizei. nunca assistiu essa live, gente, assista, porque além de ser divertida, tem umas ofertas maravilhosas. Muito boas, né? né? Então entra no nosso Instagram, @3 Irmãs Cortinas, é o numeral 3. E Isso fala aí. também do seu livro. Então, eu acho que não temos como deixar de falar, né, pessoal? Eu acho que se você está buscando, né, uma reeducação alimentar, então a gente tem os livros, tem os atendimentos também, né? Então entra lá no nosso Insta, no @RenataJudicinutri, pode perguntar, a gente sempre interage aí no direct e tudo. E estamos aí, temos os nossos livros, o Diego está colocando aí. Então, se você precisa comer mais proteína, esses livros, eles têm muita receita para Muitas fazer o whey práticas. protein ser mais gostoso, gente, É que é isso aí. possível. É importante. Não, que chega uma hora você fala... Meu Deus, A de maior queixa que eu novo! tenho é essa, né? Se eu tiver que tomar mais um copo de whey protein, eu vou morrer, né? Olha, 80% das queixas é isso. Não aguento mais whey protein. Eu olho aquilo mas e já hoje fico tem enjoado. tanto, gente. Tem panqueca proteica, pão proteico, pães salgados proteicos, coisas que só dá pra gente fazer. Eu tenho uma televisão no consultório que eu ligo lá e fico mostrando, as pessoas falam assim, nossa, mas tem tudo isso? Tem. Né? Então, é isso aí, tem que fazer as coisas Não, tem direitinho. que ter. É por isso que tem que ter estratégia, né? Porque Tem, senão você para de tomar, você não aguenta fazer, não mais. aguenta comer. Compra aquele filé pote de 2 quilos do mesmo sabor, gente. É. né? Isso é ruim. Até fala, não, compra o sachê, vai experimentar. Compra o sachê. Experimenta sabor, marca diferente, aí vê qual que você gosta, aí você vai lá e compra o pote. Porque tem uns que tem Exato. muito... Aquele Gosto de adoçante. Gosto de adoçante. é muito Porque forte. fica aquele gosto pesado da proteína, Depois você né? não aguenta, né? Fica o cheiro muito forte. Então tem que fazer isso mesmo. É isso aí. Saber qual whey usar, porque tem três tipos de vários whey tipos, protein, tem né? isolado, hidrolisado, E tem a base de colágeno, Puro. tem vegano, tem vários tem tipos, beef né? protein, Beef protein, tem vários, tem que saber pra você qual que é o mais indicado, né? com isso aí. certeza, muita coisa. Então é isso. Ô, Rê, você também tem o seu cupom, né? Dos como chama? Dos suplementos, Suplementos. né? Então, tem a Level Up Day, ela tem uma linha grande aí de suplementos. Então, se vocês precisarem, mandem um direct pra gente. Eu vou até pedir pro Diego colocar. Vou pedir pro Diego colocar na tela, na descrição, o cupomzinho da Level, que tem creatina, tem passas de amendoim, tem vários tipos de whey. Enfim, que de repente você compra com descontinho e legal. ajuda. Muito Ajuda muito. né? Então é isso, gente. Agradecer vocês que estiveram com a gente. Agradecer ao Dr. Mário. Foi muito Obrigada. Eu que agradeço legal. vocês. Legal, matar a disponibilidade. saudade também, que sim, foi muito foi bom. bom. E até o próximo episódio. É isso, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.